No primeiro vídeo da transição acelerada eu falei de transformação. Nesse eu quero falar de recuperação, resgate de algo perdido. E de novo vamos usar a natureza como inspiração. Vamos falar do caminho do rio. O que é um rio? O original dessa história eu aprendi com o professor Gustavo Alberto Correa Pinto. Abraço, Gustavo. Um rio é o caminho que a água percorre no solo para chegar ao mar. E nós vamos comparar essa relação da água com o solo com a relação de uma pessoa com o seu ambiente e a relação de uma empresa com o seu mercado. A água sempre nasce num lugar mais alto que o nível do mar. E ela nasce com um propósito muito claro: ir para o mar. E vai fazer isso com a melhor relação custo-benefício possível. Por exemplo, a água cai, ela não sobe. Essa queda é o movimento de menor esforço para ela cumprir seu propósito para ir para o mar. É igual criança, que logo de pequeno a gente percebe. Ele tem queda para jogar bola, aquele tem queda para escrever, aquele tem queda para fazer conta, para desenhar, para falar, para dançar. É o que a criança faz de mais bem feito com o menor esforço. Com esse dom natural, a criança terá uma trajetória de sucesso, com certeza. Seguindo seu caminho natural, todo rio tem um desenho espiralado. Você já percebeu? É o resultado dos embates que a água vai encontrando pelo caminho. Quando a água encontra um obstáculo, um tronco, uma pedra, ela abraça o obstáculo e vai em frente. Só que nesse abraço ela se enriquece levando alguma coisa do obstáculo e também modificando o obstáculo, que não é mais o mesmo depois que a água passa por ele. Quando o obstáculo é muito grande, a água se encosta nele e vai acumulando um volume que antes ela não tinha, até que ela consegue o volume necessário para ultrapassar o obstáculo. Quando consegue ultrapassar, em geral ela cai de um lugar alto, de uma cachoeira, e vai se oxigenando, batendo lá embaixo e ganhando uma vitalidade que ela não tinha antes. Essa relação entre a água e o solo produz um rio com uma água rica em nutrientes, uma água saudável, uma água viva. Como criança, que é livre, espontânea, criativa, com a graça do seu jeito de ser, cheia de vida, com brilho nos olhos. Equivale também à infância da empresa, com o fundador inspirado e animado, com brilho nos olhos, vendo possibilidades, apostando no futuro, errando, aprendendo, inovando, crescendo e construindo o seu caminho. Mas com o crescimento, a criança e a empresa correm o risco de perder toda essa riqueza, esse brilho, essa vitalidade, como o rio. E o risco está no nosso modelo mental. Quando o homem olha para o rio apenas como um elemento de produção e não como parte de um sistema vivo, rico e interdependente, ele retifica o rio para racionalizar o seu percurso e o seu uso. A retificação elimina os obstáculos e a água ganha velocidade, mas perde riqueza, fica pobre, sem vida. As pessoas chamam essa água de água morta. E a criança e a empresa? A criança será educada, retificada para atender às expectativas da sociedade. Senta direito, cumprimenta a tia, tira a mão daí. E isso continua no mundo do trabalho, onde tudo está manualizado para você fazer sucesso. Seja analítico, seja objetivo, vista assim, responda assado. Mostre que você morde o pé da mesa e tem sangue nos olhos. E lá vai o jovem para o matadouro de almas para ser another brick in the wall. Matrix. Com a empresa não é diferente. Seu sucesso pede mais racionalidade e controle. A subjetividade e a visão crítica das pessoas é substituída pela objetividade das pesquisas. O fundador, contrariado, troca o brilho nos olhos pelo sangue nos olhos por uma questão de sobrevivência. É uma empresa forte, grande, rentável, mas também é lenta, burocrática, com cultura frouxa, sem inovação, sem vitalidade. Não precisa ser assim. A vida é bonita e é bonita. Eu acredito. A boa notícia é que o potencial de vitalidade e criatividade da criança, da empresa e do rio está lá. Só que está inibido e reprimido. Para liberar, precisa apenas que pare de retificar. A natureza ensina. Basta deixar o rio livre que ele retoma sua trajetória espiralada de excelente relação custo-benefício na direção do seu propósito. Com as pessoas e com as empresas é igual, o potencial de vitalidade e criatividade está lá,
Só que é mais difícil, porque a gente prefere o desconforto conhecido do que o conforto a ser conquistado, que é desconhecido. Mas é aí que entra o vírus para dar um empurrão na gente, como o pai que joga o filho na piscina para ele aprender a nadar. É a chance da gente repensar muita coisa e acelerar outras. Como já estávamos fazendo antes da crise, com movimentos para colocar a vida e o humano no centro de tudo. Na educação, por exemplo, já tem uma revolução em curso. Colocar o aluno com a sua individualidade no centro, e não o método e o professor. Muitas empresas já estão investindo na evolução da sua cultura para dar mais sentido à sua presença na sociedade. Além de ser grande e rentável, claro. Até porque os jovens talentos estão atrás de propósito, além de salário e prestígio. E os consumidores, cada vez mais bem informados, não acreditam mais na propaganda da empresa cidadã, só que não. Por isso o espírito empreendedor, crítico, criativo, com brilho nos olhos, está sendo chamado para resgatar a alma do negócio. Tem risco de dar errado? Claro que sim. Mas como disse o Albert Camus, uma vez descartada a hipótese do suicídio, só nos resta o otimismo. Eu acredito num estilo de vida em que o melhor da vida esteja em tudo o tempo todo, e não apenas nas horas vagas. Vamos acreditar juntos e fazer acontecer. Pesquisa é importante, mas a gente sabe o que tem que fazer. Vamos juntos construir um novo normal. Até a próxima.